Pronto, então essa fala de Dilma já que complementa o que o Américo já vinha nos trazendo. Agora falando sobre outro aspecto dos BRICS e da nova formação e do novo diálogo, eu quero a sua análise, Américo, para falar sobre o seguinte, de certa forma, há uma preocupação que esse grupo, que os BRICS, estejam caminhando para se tornar meio que um bloco anti-Ocidente. Isso é algo muito preocupante e muito desvantajoso para o Brasil. Gostaria de ouvir sua análise sobre isso. É verdade, Débora. Isso acontece porque nós temos muitos países que são muito autocráticos, basicamente ditaduras, que querem se juntar aos BRICS. Por que eles querem fazer isso? Porque eles querem maior reconhecimento internacional, querem também romper o seu isolamento. Então nós estamos falando, já falamos de alguns desses países aqui, Nicarágua, Cuba, a própria Venezuela, que tem um regime muito complicado neste momento, Belarus, que é um país muito próximo da Rússia, que apoiou a Rússia na sua invasão à Ucrânia, o Irã, que já faz parte desse grupo. E então, todos eles têm um pouco esse objetivo, ter ali um colchão de conforto, vamos dizer assim, junto aos outros países, que em alguns momentos estão numa situação muito parecida. E a gente também deve lembrar que os BRICS tiveram desde o início alguns regimes que não eram totais democracias, como a China, por exemplo, uma ditadura comunista, e também a Rússia, que é um país autocrata. Então a gente tem ali, desde o seu início, essa divisão dentro do grupo, mas a preocupação aumenta agora por conta dessa possível entrada de outras autocracias. No entanto, Débora, a gente tem que lembrar que os BRICS, esse é um grupo muito dividido, é um grupo que tem países que têm alguns interesses conjuntos e outros que são muito díspares. Em conjunto, eles querem, por exemplo, uma reforma das instituições globais. E isso é necessário, porque essas instituições hoje já não estão mais dando conta de resolver grandes problemas do mundo. Por exemplo, a própria guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, questões de combate à fome, por exemplo. Tem várias questões que precisam ser reformadas. Mas aí nós temos uma divisão entre países mais democráticos, como é o caso do Brasil, da Índia, da África do Sul, por exemplo, que pedem reformas das instituições, e outros países como Rússia e China, que são os maiores do grupo, pedindo alternativas ao que existe hoje. E aí é que você tem esse choque, uma visão às vezes mais autoritária do mundo e outra visão mais democrática. E o Brasil tem defendido certamente essa visão mais democrática.